aqui no livro, na Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 12. Aleluia, Deus. Hebreus capítulo 12. Aleluia. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Louvado Senhor, glorificado meu Pai, é teu santo e sagrado nome. Eis aqui, Senhor amado, a tua igreja. Eis aqui, Senhor, a tua palavra. Ó Pai querido e amado, fala conosco, Senhor, em o teu nome santo, em nome de Jesus Cristo. Vamos sentar, por favor. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Irmãos, a palavra nos exorta dizendo, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Este versículo bíblico, ele é usado na Igreja Católica, na religião católica. Em que sentido ele é usado? Ele é usado porque ele se refere justamente ao capítulo 11. E o capítulo 11, que é uma página atrás, ele vai justamente nos falar sobre a galeria da fé. E a galeria da fé, ela nos fala, meus amados, sobre nossos irmãos ali do passado, nossos irmãos dos primórdios da igreja. E pela fé, meus amados, esses irmãos, eles venceram suas lutas. Eles foram ali, meus amados, perseverantes. Esses irmãos, meus irmãos, através da fé, eles conquistaram seus nomes estarem escritos aqui neste livro, assim como no céu. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E nós vemos aqui uma relação muito grande. Ela começa, meus amados, aleluia, aqui pelo versículo 17, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu portão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca,
porque, intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E nós temos aqui a chamada galeria da fé. Galeria daqueles, meus amados, que manifestaram a sua fé. E este versículo, ele é usado de uma maneira errônea. Por que de uma maneira errônea? Porque ali, meus irmãos, na religião católica, eles colocam essas pessoas como se estivessem nesta galeria nos assistindo, nos enxergando, como se nós, meus amados, tivéssemos que, oh aleluia, nos basearmos nessas pessoas que estão nos olhando. E isso não é verdade, porque o próprio texto, aqui no seu capítulo de número 9, no seu versículo de número 27, se eu não me engano, a palavra, meus amados, ela diz, oh aleluia, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, morreu, segue-se ao juízo. Não existe comunicação entre os mortos e os vivos. E quando nós, desta maneira, nós, meus irmãos, nos posicionamos, nós estamos agredindo e negando o sacrifício de nosso Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele é a primícia dentre os mortos. Jesus é o único que morreu e ressuscitou. Não existe outro. Jesus ressuscitou, meus amados, e está à destra do Pai. Aleluia. Os demais, todos eles, morreram e estão aguardando o juízo. Alguns estão ali no paraíso, outros estão no Hades, no lugar de tormento, aguardando, meus amados, aquele grande dia. E nós precisamos entender isso. Hoje o Papa, ele está declarando como santa a irmã Dulce, né, que foi canonizada hoje. E este ato, na realidade, ele é um ato político. Por que é um ato político? Porque o Vaticano, meus irmãos, ele é um Estado. E por ser um Estado, este ato é um ato político. E o que está acontecendo hoje? O Evangelho está crescendo. E uma vez que o Evangelho está avançando, e Jesus declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, então o Evangelho está avançando. E uma vez que o Evangelho está avançando, meus irmãos, as pessoas estão conhecendo a verdade. E conhecendo a verdade do Evangelho, as pessoas estão sendo libertas. Aleluia. E uma vez que as pessoas estão sendo libertas, as pessoas estão deixando de ser escravas espirituais. Deus, aleluia. Então as pessoas estão saindo da escravidão espiritual. E é o que está acontecendo. Por isso é um ato político. E este ato político, meus irmãos, é levantar uma santa no Brasil, é levantar uma outra santa no México, é levantar uma outra santa lá na Índia, é lançar, meu amado, levantar um outro santo ali na Ásia. Por quê? Porque a Igreja Católica está perdendo fiéis. Então a igreja está, meus amados, tentando se levantar. Eu tenho assim trazido para a igreja toda semana. Eu peço que os irmãos prestem atenção nos noticiários. E quando nós observamos o que está acontecendo no mundo, nós contextualizamos justamente, meus irmãos, tudo o que está na Bíblia. Então nós olhamos e lemos a Bíblia todos os dias. Todos os dias nós oramos a palavra de Deus. E o Senhor nos dá a revelação, igreja. Nós já tivemos estudos aqui. E nós estamos hoje vendo, meus irmãos, o próprio Papa já se levantando, conclamando, meus amados, a liderança mundial para que haja o ecumenismo. O Papa já está se intrometendo ali nos assuntos, meus amados, de outros países. Por quê? Porque o papado, durante, meus amados, todos esses anos, desde a sua instituição, ele sempre foi o braço direito do Estado.
E hoje ele está tentando mudar esse protagonismo. Hoje, meus amados, aleluia, ele está querendo se tornar o protagonista. Vai acontecer? Vai. Por que vai acontecer? Porque está escrito. Porque, meus irmãos, vai se levantar e já está no nosso meio o espírito do anticristo. E aquele falso profeta, meus amados, que a palavra fala, já está no nosso meio. E nós precisamos observar isso. É o que está acontecendo hoje no mundo. Então, meus irmãos, nunca esteve tão próximo à vinda de Jesus Cristo. Nós precisamos observar. E aqui a palavra diz, porque nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. A palavra correta, a interpretação correta desse texto é para que nós estejamos, meus amados, lendo a palavra de Deus e olhando o testemunho que esses homens deixaram para nós. Aleluia, Senhor. O versículo de número 39, aqui do capítulo 11, aleluia, ele diz, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram a promessa. Porque a promessa, meus amados, para eles, era a vida vindoura. E eles estão aguardando esta vida vindoura, que vai acontecer junto com todos nós. Porque nós vamos nos encontrar com eles. Esse é o ponto. Então, meus irmãos, nós devemos, aleluia, buscar, aleluia, o testemunho desses irmãos. E não, meus amados, entender que eles estão nos observando. A Dulce foi uma mulher, uma cristã, meus amados, de um exemplo muito grande para nós. Muito grande. E nós devemos olhar para o exemplo daquela cristã, mas não santificá-la, porque ela não é santa. Em que sentido? No sentido de idolatria, de adoração. Nós devemos adorar somente ao Senhor. Amém, Jesus. A irmã Dulce, meus amados, alguém chegou para ela um dia e ela estava lá, lavando, limpando, dando banho nos leprosos. E a pessoa olhou para ela, vendo que ela estava cuidando e dando banho em leprosos. A pessoa falou ali, eu não faço isso nem por $1 milhão. E ela respondeu para a pessoa, nem eu faço por amor. Oh, glória a Deus. Então, meus irmãos, este é o verdadeiro espírito cristão. E nós louvamos ao Senhor pela vida, pelo exemplo que esta cristã, essa irmã, meus amados, nos deu. Mas não devemos idolatrá-la. Porque as pessoas vão fazer promessa para Santa Dulce. Quem morreu? Jesus. Quem deu a vida? Jesus. Quem veio do céu? Jesus. Quem é o Filho de Deus? Que já está escrito, meus amados, antes da fundação do mundo ele já era. O Cordeiro de Deus, meus amados, que já, meu amado, aleluia, determinou se sacrificar por nós antes da fundação do mundo. Jesus. Então foi Jesus, amados. E nós não devemos cair nesta armadilha da idolatria, a adoração, meu amado, a deuses que não existem. Mas o exemplo é válido. E o exemplo que ela deixou é válido. Amém, Senhor. E é este exemplo que nós temos que seguir. Aleluia. Nós temos que olhar para o próximo, aleluia, e amá-lo como a nós mesmos. Ela cumpriu este mandato do Senhor. Ela amou o Senhor, meus amados, aleluia, com toda a sua força, com toda a sua fé, e amou o seu próximo como a si mesmo. E nós temos que seguir o exemplo. Assim como nós temos que seguir o exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, seguir o exemplo de Samuel, seguir o exemplo de Ana, seguir o exemplo, meus amados, dos nossos irmãos contemporâneos, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, de Filipe, meus amados, de Tomé, de todos esses, meus amados, que perderam suas vidas, meus irmãos, em função do Evangelho, de irmãos nossos que estão sendo assassinados lá na China, irmãos nossos que estão sendo assassinados hoje lá na África, irmãos nossos que estão sendo assassinados todos os dias porque estão pregando a palavra do Senhor.
porque estão falando do nome de Jesus Cristo. E nós temos que seguir esse exemplo e não cair no abismo da idolatria. Este é o ponto. Então este ato de hoje, ele não é um ato de fé, ele é um ato político. Mas nem por isso nós vamos diminuir ali o que esses servos do Senhor fizeram. Pelo contrário, nós vamos valorar estes atos que os nossos irmãos fizeram. E que a irmã Dulce deixou um legado de exemplo. Exemplo. Eu ontem estava aqui, e aqui no evento das crianças, e daqui a pouco veio uma irmã Dulce nossa, com umas marmitas, e ela foi lá para fora levar para o pessoal ali do lado, a turminha lá da 51. E eu olhando para ela, né? Ô coração abençoado, nossa irmã Carmen, né? Então ela saiu daqui com um coraçãozinho, ó, foi lá, preparou as marmitas para levar para os nossos irmãozinhos. Aleluia, Deus. Então, nós temos que aprender a amar o próximo. É verdade, Deus. E temos também que ter sabedoria, né? Nós precisamos ter sabedoria. E o texto, ele nos exorta, portanto, nós também, hoje que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Ou seja, peraí, se eu tenho testemunho dos meus irmãos, se eu tenho testemunho da irmã Dulce, dos irmãos da igreja primitiva, irmãos, meus amados, que foram queimados vivos, glorificando o nome do Senhor, irmãos nossos que eram jogados nas arenas, e as feras estavam ali despedaçando nossos irmãos e seus filhos, e eles louvando ao Senhor. Os romanos tiveram que parar com o sacrifício de cristão, porque, meus amados, os próprios romanos que assistiam ao espetáculo estavam se convertendo ao Senhor, porque eles, meus irmãos, ali morrendo, sendo devorados, eles não deixavam de adorar ao Senhor, de louvar, cantar hino ao Senhor. E vários romanos começaram a se converter ao Senhor. São os heróis da fé. Então aqui o texto, ele nos exorta para nós deixarmos todo embaraço. Poxa, que embaraço é esse? O embaraço, meu irmão, minha irmã, de nós atentarmos para outras coisas da vida, perdermos tempo com outras tolices e bobagens e deixarmos o mais importante. Qual é o mais importante? Cumprir a palavra, cumprir o mandamento. Isso é mais importante. Ah, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E eu tenho observado, e aqui na igreja esses dias, já de alguns dias eu tenho observado, e isso não é uma crítica, por favor. Isso é um pastor que está orientando, apenas isso. Aleluia. E o que nós temos observado, que algumas pessoas estão tentando ou caindo numa cilada. Qual é a cilada? Racionar a fé. O que é racionar a fé? Ah, eu fui hoje, não preciso ir amanhã. Ah, eu fiz isso, então agora eu não preciso ir novamente. Isso é racionar a fé. O pastor está apenas abrindo os olhos. Isto é um passo perigoso. Por quê? Porque isso conduz para o legalismo. Eu achar que sou bom. Eu achar que o que eu estou fazendo é suficiente. Aleluia. E não é. Então nós somos servos. E esta porta não é pastor que abriu. Esta porta foi Deus que abriu. Glória ao seu nome. E as coisas do Senhor são assim. E porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia. Eu estou aqui há quanto tempo, irmã? Há mais de 16, ela tinha um ano 14. Há mais de 15. Então tem uns 14 anos. 13 anos. 13 anos. Então tem 13 anos. Né? Sabe como nós viemos para cá? Nós não saímos atrás para ir abrir uma igreja. Não. O dono do prédio, ele nos procurou e falou: olha,
O pessoal que montou uma igreja, eles saíram para montar uma outra. E vocês não querem ficar com aquele espaço? Quem mandou? Foi o homem? Ou foi o Senhor? Porque Ele nos procurou. E as coisas do Senhor são assim. Aleluia, meu Porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Amém? Por isso nós estamos aqui há 13 anos. Eu sei que vocês já estão enjoados de mim. Eu sei. Eu já estou indo embora. Fiquem tranquilos. Né? Amém? Não é não, pastor Rogério? Mas a porta foi Deus que abriu. Aleluia. E se o Senhor abriu a porta, quem sustenta? O O Senhor. Senhor. E se é o Senhor que sustenta, Ele está aqui ou não? Se o Senhor está aqui, na segunda, na quarta, na sexta, no domingo, se o Senhor está aqui, quem sou eu para dizer, eu não vou? Eu já fiz muito. Perigo. Perigo. Por quê? Porque eu estou racionando a minha fé. Isso é um passo para o chamado legalismo. E o legalismo é você começar a se autodefender, a se autopromover, a se autoadvogar. Isso chama-se legalismo. E diante do Senhor, nós temos que nos esvaziar. Aleluia. O Senhor é meu pastor. Eu sou ovelha. Eu obedeço. E nós devemos deixar todo embaraço. É o que o texto está nos dizendo. Olha para as testemunhas. Olha para aqueles homens e mulheres, oh aleluia, que até hoje estão morrendo pelo Evangelho. Tem gente morrendo hoje. A China está ali, meus amados, perseguindo os cristãos, estão assassinando nossos irmãos. Os árabes e os muçulmanos estão assassinando nossos irmãos. Os africanos, que são muçulmanos, estão assassinando nossos irmãos. Tem um pastor na África que ele defende, ele pega essas crianças dessas tribos, essas crianças que estão ali, que vão ser encaminhadas para a escravidão, escravidão sexual, escravidão de todos os sentidos. Ele montou num local na África, ele montou ali um abrigo para essas crianças e ele toma conta. E ele é armado até os dentes. Sabe? E ele vai atrás. E entra em conflito armado com as pessoas, Boko Haram, com esses grupos que querem levar as crianças. Ele entra em conflito armado para defender as crianças. Aleluia. Outros, meus amados, não fazem dessa forma, mas estão ministrando a palavra e estão sendo mortos, assassinados. Hoje. Então, nós temos que entender que esses embaraços nos fazem perder tempo da fé. E nós não podemos perder o tempo da fé, igreja. Aleluia. E o tempo da fé é hoje, é agora. Aleluia, Senhor. Glória a teu nome, meu Pai. Ele continua dizendo: e o pecado que tão de perto nos rodeia. Poxa, eu tenho que entender aqui uma verdade que a palavra me diz, que eu sou pecador. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E se a Bíblia diz, oh aleluia, que todos nós somos pecadores, e que se nós falarmos que não temos pecado, nós, oh aleluia, somos mentirosos e estamos chamando o Senhor de mentiroso. É o que o texto aqui de 1 João nos exorta. 1 João, no seu capítulo 1, versículo de número 8 em diante. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então todos nós somos pecadores. E quem falar que não é pecado, que não é pecador, está chamando o Senhor de mentiroso. É o texto bíblico. Então a palavra, ela nos exorta dizendo, né? Oh, aleluia!
e o pecado que tão de perto nos rodeia. Espera aí. Mas eu não tenho pecado, você não tem este tipo de pecado. Mas eu tenho pecado. Nós todos temos pecado. Então ninguém pode dizer que não tem pecado. E neste momento aqui, agora que estamos falando de pecado, todos nós sabemos qual é o nosso pecado. Todos nós sabemos. Ah, eu tenho. Esse pecado eu tenho. Essa inclinação eu tenho. Então todos nós somos pecadores. Ninguém pode dizer que não tem pecado. O que nós fazemos com relação ao pecado? Clamamos ao Senhor para que Ele nos dê a força para vencermos o pecado. Mas é necessário querer vencer o pecado. É necessário querer vencer. O Senhor falou ali para Caim, lá em Gênesis 4, 7. Eis que o pecado jaz à tua porta, e tu terás domínio sobre ele. Então pega quem quer. Então nós podemos pedir ao Senhor: Pai, me dê força, Pai, eu quero vencer isto. E o Senhor vai te dar força. O Espírito Santo vai te fortalecer. Aleluia, e nós vamos vencer. É verdade, Senhor. Ele continua dizendo: deixemos todo embaraço, o pecado que tão perto de nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esta paciência, em outra versão, está escrito perseverança. Então nós temos que ser perseverantes na fé. E aí é o perigo. É o perigo, meu amado, do racionalismo, ou aleluia, com relação ao servir o Senhor. Nós temos que ser perseverantes. Hoje é dia 13 de outubro de 2019. Nós lemos a Bíblia todos os dias deste ano, sem uma exceção. Nem um dia sem ler a Bíblia. Nem um dia, igreja. Então nós temos que ser perseverantes. A oração diária nós não podemos deixar. Mas ele diz aqui: a carreira que nos está proposta. Se é uma carreira que nos está proposta, opa, então tem aí um chamado. Você já perguntou para você qual é a tua carreira? Jesus, qual é a minha carreira? Você já perguntou para o Senhor? Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus, me mostra, Senhor amado, o que o Senhor tem para mim e o que o Senhor espera de mim para fazer a tua vontade. Você já perguntou? É importante. É muito importante. Porque todos nós temos um chamado. Aqui não é espiritismo. Presta atenção. Porque lá no espiritismo, eles falam: não, você tem um karma e você tem que queimar o karma, porque naquelas encadernações passadas todas, né, você já foi um príncipe, uma princesa, um rei, ninguém foi pobre. Todo mundo foi coisa boa, né? Nobre, né? E você cometeu alguns erros, então você tem que pagar, queimar o karma. Não, meu amado, isso é mentira de Satanás. Não existe isso. Mas nós temos um chamado: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Esta é a ordem de Jesus Cristo. Então nós temos que ser pregadores do Evangelho. Nós somos evangelistas do Senhor. E nós temos que entender o nosso chamado. Senão, meu amado, nós somos igual aquele sal insosso, aquele sal que não salga, que era jogado, meu amado, ali no templo. E quando Jesus se referiu a isso, é porque ali nevava. E quando ele jogava o sal, meu amado, é para que ali derretesse a neve ali do templo e as pessoas pudessem pisar e não escorregar. Ou seja, o sal que não salga, ele não serve mais para nada, a não ser jogado, meu amado, para ser pisoteado pelos homens. 1 Coríntios capítulo 3, ele nos fala de obras de ouro, de prata, de feno, de palha, de madeira. E tudo vai ser provado pelo fogo. Quais são as nossas obras, igreja? Por isso a palavra diz
com perseverança, corramos a carreira que nos está proposta. Aleluia, meu Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Jesus é o único primogênito dos mortos. Ah, mas ele ressuscitou a Lázaro. E quando ele morreu ali na cruz, várias pessoas que estavam ali, oh aleluia, nos sepulcros se levantaram, foram ressuscitadas, sim, e morreram. Mas Jesus morreu e ressuscitou, e vive e reina. Essa é a diferença. E é só ele, igreja. Não tem outro. Então nós precisamos entender, louvado e glorificado, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O texto ali de Efésios, ele nos fala, meus amados, oh aleluia, que fé é dom de Deus. Se fé é um dom do Senhor, eu tenho que pedir ao Senhor, Senhor, me dá a fé. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da fé. Aleluia, Deus. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então nós precisamos observar isso. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Você quer saber de um grande pecado na igreja? Desânimo. Desânimo é um grande pecado na igreja, na presença do Senhor. Preguiça nem falar. Mas o desânimo, meu irmão, é um grande pecado diante do Senhor. Olha para a galeria da fé. Se você não quer olhar para o passado, olha para o presente. Procura, meu amado, oh aleluia, nos noticiários, e você vai ver quantos cristãos estão sendo assassinados hoje, porque não estão negando a fé, não estão negando Jesus. Então nós não podemos nos dar ao luxo de desanimarmos. O Senhor diz, meu amado, na sua palavra, aqui em Hebreus, ele diz, meus irmãos, que a alma que recuar, o Senhor não tem prazer nela. A alma que recuar, o Senhor não tem prazer nela. Então nós temos que ser perseverantes. Ah, mas eu estou sem força, então dobra o joelho, pede força ao Senhor. Ah, mas eu não tenho sabedoria, pede ao Senhor. Olha o que está escrito lá em Tiago 1,5. Pede ao Senhor sabedoria, que Ele vai te dar sabedoria. Ah, mas eu não tenho ânimo, então dobra teu joelho e começa a orar, que o Senhor, meu amado, Ele vai te dar a energia, o ânimo que você precisa. Mas peça ao Senhor, te liga ao trono da glória do Senhor. Deixa de olhar para você mesmo. No momento que nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, nós deixamos de olhar para nós mesmos. Nós viramos servos, meus irmãos. E servo não tem vontade. E servo não tem desânimo. Servo, meu amado, ele não pode ter nada disso, ele está para servir. E servir é todo dia, servir, servir, servir. E não dizer, hoje sim, hoje não. Não. Ah, mas eu estou desanimado. Ah, mas eu estou muito fraco na fé. Meu amado, você está porque você quer. Angústia nós temos. Vem angústia, vem depressão, vem, meus amados, desânimo, tudo isso vem. Mas existe a atitude. E quando a gente decide, não, Pai, eu quero, me tira dessa. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. O Senhor nos ajuda. Ele é o nosso mediador. A palavra diz: não toscanejará aquele que te guarda, não dormitará o guarda de Israel. Aleluia. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, igreja, nós não podemos, meus irmãos, cair nesse erro. Isso
Isso se chama ostracismo espiritual. Isso é um erro. Mas é um erro nosso. E nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, oh aleluia, eu quero ser transformado, meu Pai. Apocalipse capítulo 2. O Senhor nos exorta para voltar ao primeiro amor. Aleluia, Deus. Aí você está lá estagnado, está acontecendo nada. Falamos hoje sobre Ana. Ana, a rival dela, Penina, com quem Eucana casou, porque a Ana não dava filhos, era amada, mas ele casou com outra porque era estéril, e ele precisava perpetuar a sua linhagem. Ele não esperou ali, meus amados, no Senhor, apesar de ser um levita, nós estudamos isso hoje. Então, meus amados, Ana, ela viu ali Penina ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, e ela era estéril. Ela esperou ali, meus amados. Ela ia para o templo, ali todo ano, eles iam adorar no templo, adorar o Senhor, levar suas primícias para o Senhor. E ela, meus amados, é angustiada. Ela estava ali, meus amados, desanimada. A outra provocava todos os dias. Ela era uma mulher estéril. Uma mulher estéril, meu amado, naquela época era nada. Ela não podia, meu amado, gerar frutos para o seu marido. Então, meus amados, ela perseverou, e todo ano ela ia, ela não deixava de orar, mas naquele ano em especial, ela foi lá diante do altar e fez um voto: Senhor, se tu abrires minha madre e me deres um filho varão, eu entregarei a ti, e ele será nazireu do Senhor. E o Senhor, meu amado, no momento em que ela fez esse voto, o Senhor viu que havia sinceridade, porque a palavra diz que ele sonda coração e mente. Ele percrusta coração e sonda nossas mentes. E ali o Senhor viu sinceridade em Ana, e o Senhor ali abriu a sua madre. Ela teve um filho varão. Aleluia, meu Deus. Nasceu Samuel. E quando nasceu Samuel, Ana, com 3 anos, cerca de 3 anos de idade, o menino desmamou, ela foi levar no templo e entregou ali para o sacerdote Eli. Ela esperou vários anos. O que era mais importante para a vida daquela mulher era o filho. E ela entregou aquele filho para o Senhor. Ela cumpriu o seu voto. Então muitas vezes você está no ostracismo, a tua fé está estagnada, você espiritualmente, meu irmão, minha irmã, oh aleluia, se sente estagnado. Faça um voto com o Senhor para cumprir. Aleluia, Pai. Faça um voto para cumprir, mas é para cumprir. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, meu Pai, porque através da tua bênção eu agora me proponho a fazer isto para a tua obra, a te servir em espírito e verdade. Você vai ver que a tua situação vai mudando. Aleluia. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Pessoas vão te procurar de onde você não esperava, porque é o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Você é espiritual, nós somos espirituais. Não é pelo que você está vendo, é pela fé. Olha o texto aqui de 11:39. Eles esperaram a promessa. Abraão, Isaac, Jacó esperavam a promessa. José esperava a promessa. Eles esperaram a promessa, meu amado, da vida vindoura, e cumpriram com a fé. Quantas bênçãos